Alô, meus queridos. Gente, acabou de sair uma notícia na BBC Brasil de uma parceria feita com a Secretaria de Educação do Estado de São Paulo com o Instituto Ayrton Senna, falando sobre uma pesquisa feita por eles que mostra que 69% dos alunos, das crianças e adolescentes, estão com sintomas de depressão ou ansiedade. Gente, 69% significa praticamente 70%, ou seja, de cada 10 crianças, 7 estão com esses sintomas. Isso é muito preocupante e nós precisamos fazer alguma coisa. Não adianta a gente ficar só focado nos currículos, na matemática, português, história, geografia, ciências, educação física, arte. Não adianta a gente ficar só preocupado com conteúdo. Nós precisamos trabalhar as emoções dessa criançada. Claro, o conhecimento já existe, pessoal. Nós temos condições sim de fazer trabalhos magníficos dentro dessa área. Existem algumas escolas que já fazem preventivamente, já estão com projetos dentro da própria escola em que apresentam estratégias dinâmicas onde os estudantes podem falar sobre o que estão sentindo, podem se expor e esses sentimentos são respeitados, são valorizados. Nós precisamos fazer algo assim. O conhecimento a respeito de psicologia e das emoções já existe. Nós não precisamos ir atrás, fazer uma pesquisa, levantar. Não, isso já tem, já existe. Basta aplicar, basta colocar em prática nas escolas. Eu sei que é mais um trabalho para os professores, que é mais complicado, que isso demanda mais tempo. Eu sei disso, eu sei da dificuldade de fazer isso. No entanto, se a gente deixar isso de lado, nós vamos perpetuar esse problema e as consequências podem ser bastante graves. Eu sou psicólogo, além de professor. Portanto, sei muito bem do que eu estou falando e eu digo para vocês, é grave, a situação é grave. Precisamos cuidar das nossas crianças e adolescentes. O outro lado da história, é claro, são as famílias. As famílias precisam aprender a valorizar mais as emoções das crianças, prestar atenção, fazer alfabetização emocional. A alfabetização emocional, gente, tem 3 passos: identificação, expressão e controle. Não adianta você querer que a criança controle as emoções se ela não aprendeu ainda a identificar e expressar. Então, o que é a identificação? Quando você está com raiva, quando você está com alguma situação emocional mais aparente, fale para a criança. Ah, filho, eu não quero brincar porque eu estou com raiva, eu estou decepcionado, estou triste. Verbalize a sua emoção, para que depois a criança possa identificar esta mesma emoção nela própria. Por exemplo, se você diz que está ansioso porque não sabe se vai ganhar ou não uma promoção na empresa, fale para a criança. Fale para ela. Fale, filho, eu estou muito ansioso porque eu estou esperando uma notícia, tomara que seja boa. Gente, isso é fantástico. Depois, quando a criança estiver alguns dias antes do aniversário dela toda ansiosa, alterada, você fala, olha, filho, você está ansioso, você verbaliza. O que isso faz? Faz com que a criança identifique a emoção. Bem, depois da identificação, ela precisa aprender a expressar. Por exemplo, se ela está com raiva, ela pode manifestar essa raiva, ela precisa manifestar a raiva. De que forma? Quebrando tudo, machucando outra criança, dando um chute? Não. Ela pode falar que está com raiva, pode até gritar, bater a mão em cima da mesa, fazer alguma coisa que não prejudique o outro, que não quebre nada, que não seja agressivo contra ninguém e não humilhe ninguém. No entanto, ela precisa fazer isso para que esta raiva possa vir para fora. Se a gente continuar dizendo assim, para com isso, menino, se acalme, como que ela vai fazer isso? Além da raiva que está sentindo, precisa agora se acalmar? Gente, isso é um absurdo. Vamos ouvir mais as crianças, vamos dar mais espaço a elas, para que elas possam fazer esse passo da expressão. Elas têm o direito de expressar as emoções. Bom, depois que ela aprendeu como expressar, ou seja, por exemplo, voltando para a questão da raiva, depois que ela aprendeu que ela pode expressar a raiva, pode falar que está com raiva, ela vai aprender também
como fazer isso no lugar certo. Então, se ela está brigando lá no parquinho, está discutindo com um colega, ela pode gritar lá, ela pode ser rígida, pode mostrar a sua raiva, mas entrando na sala de aula, ela não precisa quebrar tudo, não precisa bater em ninguém, não precisa derrubar a carteira, não precisa bater em cima da carteira. Por quê? Porque o controle que ela vai adquirindo uma coisa é no parquinho, outra coisa é em sala de aula. Ok? Então, o controle das emoções vem depois da identificação e da expressão. Mas é óbvio que eu não estou falando daquele controle rígido, militar até, de que você não pode isso, não pode aquilo, você só pode expressar a sua emoção desse jeito ou daquele jeito. Não, não é isso. Mas é aquele controle mínimo esperado para uma criança, esperado para um adolescente e agora esperado para um adulto. Eu não vou quebrar tudo na frente do meu chefe porque ele não me deu aumento. Não é essa a situação. Eu tenho que controlar a minha raiva naquele momento, senão eu posso piorar aquela situação e além de não receber aumento, eu ganho ainda uma demissão. Então é óbvio que eu tenho que aprender a controlar as minhas emoções. E eu posso ajudar as crianças a fazer isso. Então, qual é a base da alfabetização emocional? Identificação, expressão e controle. Novamente, tudo adequado para cada idade. E quem deve fazer isso? Obviamente, nós pais precisamos fazer isso em casa, ajudar as crianças a identificar, expressar, controlar. E a escola também precisa fazer isso dentro da escola. Por exemplo, situações de prova, situações de avaliação. A criança vai estar mais ansiosa. Algumas, elas ficam tão ansiosas que precisam correr para o banheiro. Gente, isso é seríssimo. Mas agora a gente não vai mais fazer avaliação só porque as crianças sofrem emocionalmente? Não. Nós vamos ensinar a criança a lidar com a emoção da ansiedade, a lidar com o medo da prova. Isso é importante, muito mais importante do que simplesmente a gente deixar de lado ou agora não vamos mais avaliar, coitadinha das crianças, elas sofrem muito. Não, a vida vai trazer muita dor, a vida vai trazer muito sofrimento. Nós precisamos ajudar as crianças a lidar também com esse tipo de sofrimento. Então, sabe, gente, eu não gosto nada daquela história de que a escola prepara para a vida, a escola prepara para a sociedade. Gente, a escola é a vida. A criança passa 1/3 do seu dia, eu já exagerei, né? Passa muitas horas do seu dia na escola. A escola é importantíssima para a vida da criança, então faz parte da vida da criança. Não é que um dia vai estar preparada para a sociedade, ela já está na sociedade, a escola faz parte disso. Então a escola precisa também prestar atenção nessa situação da saúde emocional. Para isso, nós podemos sim, a escola, quando puder, trazer um psicólogo, fazer um trabalho lá, isso é uma coisa. Fazer dinâmicas com os alunos é outra coisa. Mas o ideal é fazer formação aos professores para que cada professor saiba lidar com as emoções das crianças na sua sala de aula, na sua disciplina, durante a sua aula. Eu não estou dizendo para a gente deixar de lado os currículos, não. Mas eu estou dizendo que a gente pode perceber como é que está a sala, conversar sobre isso, nós podemos ser mais maleáveis em relação às exigências, ao rigor. Podemos ser rigorosos, com certeza, mas a gente pode ser muito mais adequado em relação às emoções das crianças, ok? Queridos, eu gostaria muito que vocês compartilhassem esse vídeo para que chegue às escolas, chegue às crianças, às famílias, para que todo mundo possa fazer algo prático, levar a sério as emoções das crianças. Portanto, meus queridos, compartilhe o vídeo, se inscreva no canal, porque daí o YouTube mostra esse vídeo para outras pessoas, sugere o vídeo para outras pessoas e assim a gente pode ajudar muitas famílias no Brasil todo, ok? Um grande abraço e até a próxima!